Olá, bom dia. Sou a Janaína, da Escola Cora Coralina. Estamos aqui para fazer uma entrevista sobre a rádio, da matéria de Sociologia da professora Sebastiana. Olá, bom dia. Sou Zé Giovanni. Por que o senhor José Giovanni escolheu ser radialista? Muito bem, Janaína. A questão de escolher, não foi bem eu escolher ser um radialista, né? Ou um repórter, um jornalista. Porque tudo na adolescência, na juventude, se torna sonhos, né? E por ouvir rádio, que eu sempre gostei de ouvir rádio, porque o rádio ele é um veículo mais rápido, ele é um veículo com mais perfeição e condição de se ouvir, né? Por exemplo, a sua mãe, a vizinha está lavando roupa, está ouvindo rádio. Não tem como ver televisão e fazer um trabalho. Então, no decorrer do tempo, ouvindo grandes radialistas como na época era Edgar de Souza, na Nacional de São Paulo, não é? José Bétio, que era um radialista sertanejo, que falava com o sertão. E aquilo eu fui crescendo, né? Primeiro passei aos termos técnicos, conhecer como funcionava o rádio na época, né? Que era só AM, ondas tropicais, ondas curtas na época, né? Como tinha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, tinha a Rádio Farroupilha do Rio Grande do Sul, a Rádio Nacional de São Paulo. Então, eu comecei a conhecer através do Instituto Brasileiro de Ensino. Eu fiz um cursinho, né, de técnico de rádio. E passei também, além de sonhar com a locução, com a apresentação, a comunicação, também me engracei pela técnica. E da técnica foi, então, que vinha ser o locutor de rádio e até hoje estamos nessa profissão. Sou o João Lucas, estudo na Escola Cora Coralina. Qual a diferença da rádio AM para a rádio FM? João Lucas, né? Ô, João, a diferença é grande, muito grande. A AM para a FM. A amplitude modulada e frequência modulada, ela tem uma grande diferença. Por quê? A AM, ela em si, ela trabalha em picos, né? São ondas em picos, quer dizer, ela vai até mais longe do que a FM. A FM, pela questão da tecnologia, né? Vem o estéreo, você tem um som mais gostoso, você tem uma sintonia mais favorável no receptor. E hoje, com o sistema digital, mais ainda. Não é? Então, nós temos essa mudança de uma para a outra na qualidade do som, né? E da comunicação. Oi, eu sou a Evelyn da Escola Cora Coralina. Quem controla e regulamenta o serviço da rádio? Como é que é o seu nome? Evelyn, deixa eu te responder, muito boa pergunta, né? É tanto que para o jovem estudante, para a comunidade em si, é bom saber os órgãos que regulamentam não só os meios de comunicação, como outros demais. A rádio comunitária, ela tem o mesmo órgão que regulamenta o sistema Rádio-Com, é o mesmo que regulamenta as rádios comerciais, seja AM, FM, ondas tropicais, enfim, todos os meios de comunicação. É o Ministério das Comunicações, o qual faz as viabilidades, né, de canais, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, que fiscaliza. Como foi a sua chegada ao rádio, as dificuldades e as suas conquistas? Não daria para me te contar tudo isso, porque a história é muito grande, é muito extensa, né? Mas a minha chegada ao rádio, como eu já até citei, foi através da eletrônica, né? Querendo conhecer um pouco da eletrônica, então me fez o coração, me apaixonei pelo rádio, né? Porque o rádio a gente não faz ele por dinheiro, faz ele por amor, tá? O rádio a gente faz ele em defesa da comunidade, em defesa daqueles que não têm voz, em defesa daquele que sofre as injustiças, né? Então o que me fez vir ao rádio mais foi isso. Falar, como somos formador de opinião, formar opiniões, criar projetos, elevar trabalhos como esse de vocês, da escola, né? Porque a nossa preocupação hoje no rádio, e o que me trouxe ao rádio, e sempre cobrei isso, é os colégios, as faculdades, né?
vim de encontro com a comunicação, porque através do rádio, como eu disse, é o meio mais fácil do ouvinte ouvir. Não é? As dificuldades são políticas, as perseguição, né? Muitas vezes você fala a verdade, alguém não vai gostar, né? Alguém não, muitos não vão gostar da verdade. Então, quando a gente se destaca no rádio e veio ao rádio para fazer um trabalho sério, ele é muito difícil, ele não é fácil. Você tem outra profissão além de ser radialista? Qual? E com qual das duas você se identifica mais? Na verdade, eu tenho uma dupla profissão, né? Primeiro, nós entramos no mundo do rádio por uma profissão que eu queria conquistar, que era a eletrônica, né? Eu amo de coração as duas, porque a gente só faz aquilo que gosta. Mas a que eu mais gosto e que me traz mais resultado, não para mim, mas sim para a comunidade, é o rádio. A minha sustentabilidade, minha forma de sobrevivência é na área técnica, como já disse, na eletrônica. Hoje nós prestamos um serviço no estado de Rondônia, na informatização rural, levando para alunos e professores uma internet básica, né, que é um serviço de uma prestadora muito grande no estado e no Brasil, que nos deu a oportunidade de estar instalando a internet básica na área rural. Então, as duas profissões, a minha sobrevivência maior é esse trabalho de implantação de informatização rural. O rádio, pelo amor que eu tenho, né, não só pela comunicação, mas por quem ouve essa comunicação. Como é que você sabe que o rádio tem boa audiência em seus programas? Bom, a boa audiência já começa por aí, a visita de vocês aqui. Essa visita de vocês já me traz mais paixão pelo rádio. Mais paixão pelo rádio. Porque quando eu vejo jovens igual vocês procurando entrevistar o radialista, ou o comunicador, ou o jornalista, é sinal de que há um comentário do radialista. Como que eu vou saber a minha audiência? Pelo telefone, né? Pelos os e-mails que recebemos, né? E tanto que não é só da minha cidade de Ariquemes, do meu estado, é do Brasil. Hoje nós temos um quadro ali, que eu divulgo muito, que é o Procura-se Pessoas. Eu até copiei isso de um grande apresentador, que é o Gugu, né? Gugu Liberato, que hoje eu até defendo muito o comunicador de televisão, o radialista, as pessoas, né, os artistas que fazem campanhas, né, para o benefício da população, as ações sociais. Então, é essa formalidade que a gente tem também, né, de medir a audiência. Buscando o quê? Abrir o telefone na hora do programa, para que as pessoas liguem e tenham livre expressão. Você dar o e-mail para que as pessoas possam escrever para você, que antigamente era carta, né? Nós tínhamos aqui um programa na rádio, na ex-rádio Ariquemes, era o Sua Carta Vale Música. Cansei de encher caminhão de carta. Demos para aí 80, 100 prêmios, né? Na época que a rádio AM ela tinha um alcance maior, então nós conquistávamos muita audiência na área rural e até em outros estados do Brasil. Então é isso que a gente tem o termômetro da audiência. Quem contrata os radialistas e de onde vêm os salários e o que é feito com o dinheiro dos patrocinadores? Outra pergunta inteligente, parabéns à forma de fazer a pergunta, porque aonde há uma estrutura igual a Rádio Verde Amazônia tem hoje, muita gente fala, mas isso aqui é uma rádio comunitária? Sim. Mas a rádio comunitária não é aquela que fica no fundo da igreja, aquela que fica no fundo do barracão da associação? Não, a rádio comunitária é uma empresa da comunidade. E nós fomos escolhidos já pelo 4º mandato para estar administrando a Rádio Verde Amazônia. Nós não trabalhamos só com os patrocinadores, nós temos recursos públicos também, para os eventos culturais. Por exemplo, Domingão na Praça é uma realização da Rádio Verde Amazônia. Através de quem? De recursos públicos. Ajuda do governo do estado, através da Secretaria de Cultura e Esporte, que é a CECEL, do município de Ariquemes, da Secretaria também de Cultura do município, né? E a gente realiza. Então, são fórmulas de estar dando manutenção à cultura,
né, que é um dinheiro público que é investido, que não é gerado outra função. Nós chamamos de patrocinador em forma de apoio cultural. O que é isso? Nós não podemos gerar preço, porque a lei, a qual já respondi para vocês, que a Anatel, que faz a fiscalização, nós não pode falar preço na rádio comunitária. E que eu acho até justo, porque aquele monte de preço que sai em outras por aí, confunde o consumidor. Ele paga até 2 vezes um objeto só, né, com pequenos montantes dentro da propaganda. A arrecadação do recurso dos patrocinadores em forma de apoio cultural é para a manutenção de equipamentos e para a contratação de profissionais. Do outro lado, nós temos um cinegrafista, que é o Léo, que ele recebe o seu salário, pode até reclamar do salário que é pequeno, mas recebe todo mês. Não é? Então, essa é a função do presidente, da diretoria, dos associados, não é? De fazer esse controle para o pagamento dos profissionais que geram a programação. O que segura um programa no ar? Os comerciais ou a audiência? Muito bem, meu repórter do Povo futuramente. O que segura a audiência, falou? O que segura o programa no ar? Os comerciais ou a audiência? Os dois. Porque o programa para ir no ar precisa ter energia elétrica. O programa para ir no ar tem que ter uma equipe, não é? O programa, para se manter, ele tem que ter matérias. E as matérias a gente tem que buscar. Buscar com o quê? Com a viatura da emissora, né? Porque ela tem a viatura própria. Então, tudo isso há despesas, né? Dentro da grade da programação. Nós chamamos aí uma programação 24 horas da Verde Amazônia. Então, todo o recurso arrecadado é investido nisso. Funcionários, programação. Né? E para manter, com certeza, aí o serviço comunitário. Qualquer dúvida sobre esse ponto? Para realizar seu programa, é preciso de uma equipe de quantas pessoas? Olha, é uma equipe grande, né? Começa por aqui pelo nosso cinegrafista, porque a Rádio Verde Amazônia ela tem a TV online, né, Léo? Tem a TV online que está no site também, vocês podem conferir ali, vocês vão ver histórias, não é? Que tem elas emocionantes, tem elas bonitas, turística, artística, cultural, não é? Então, é essa formalidade em que você me perguntou. A gente tem que ter na programação e na grade uma fórmula de prestar o serviço e levar aquilo que o ouvinte quer ouvir, não é? Eu não me autorizei bem na pergunta. Como é que foi a mesma pergunta? Para realizar seu programa é necessário uma equipe de quantas pessoas? Você corta aí. Tu corta aí também? Depois vocês têm pendrive aí? Não, depois vocês pegam com ele, que ele já dá editado para ti. Tá? Na verdade, começa por aqui. Você corta aqui lá, né? Na verdade, começa por aqui, porque do outro lado eu tenho um cinegrafista, que nós temos uma TV online, né, e a gente já faz trabalho também já pelo site. A equipe começa da onde? A equipe começa de mim, que sou o apresentador, não é? Em Brasília eu tenho lá o Fábio Camilo, que está produzindo as matérias a nível nacional. Na Bahia nós temos lá 2 repórteres que de lá fazem também uma reportagem. No Belém do Pará nós temos repórter, né, que para me ajudar na programação. Aqui nós temos os nossos atendentes. Você vai ser o telefone toca, alguém vai te atender. Nós temos a pessoa que fica no telefone também, não é? O Léo, na parte de produção, ele está lá para atender também seus pedidos, ou procura as pessoas. Ele vai estar pegando seu e-mail, colocando no site, faz parte dessa equipe. São aproximadamente 9 pessoas para me produzir. Não sou eu sozinho. A estrela não brilha sozinha. Qual a diferença do rádio comunitário com as demais emissoras? Grande diferença. Muito boa pergunta. E eu gostaria de sempre estar falando isso, né, através de perguntas de alunos, da população. É uma diferença muito grande, porque vocês chegaram aqui, foram recebidos. Se não entraram nos estúdios,
né? Porque os estúdios estariam no ar, não é? Porque a gente preza muito a programação. Ao abrir a porta do estúdio, quem está lá dentro vai perder o pique da programação. Então, tem que ir na produção, falar, produção, nós queremos ir no horário do programa do Zé, do Fábio Lima, de qualquer um dos apresentadores. Aí aquele apresentador, através do Léo ou da dona Leila, vai vir os alunos da escola Cora Coralina. Aí a gente já vai estar preparado para fazer para fazer aquele mecha bonito para receber vocês, né? Até com músicas, né? Que cabem dentro do horário. Então, essa diferença é uma das diferenças. A outra, se você chegar aqui, eu quero fazer uma campanha para arrecadação de roupas aí para uma família, a rádio faz. Nós precisamos fazer uma campanha, por exemplo, nós fizemos uma campanha aqui do Hospital do Câncer, né, que foi arrecadado na época, a primeira campanha, R$1 milhão, né, agora para o Hospital Santa Marcelina que estamos fazendo. Aproveitar e pedir para você que está me vendo, né, mandar roupa, calçada, aquilo que eles possam ser reutilizados lá no hospital. Então, essa é a grande diferença, né? Mas uma outra grande diferença que a gente tem entre rádio comercial e comunitária é a liberdade de expressão da população entrar aqui e falar aquilo que deseja. O que mudou os programas de rádio de antes para hoje? Nas emissoras convencionais mudaram muito, né? Porque há hoje vários estilos, como o sertanejo universitário, né? Veio aí o funk, veio tantas outras modernidades na música, então houve uma mudança muito grande. Só que na nossa programação, não vou dizer que não tenha, né? Mas a gente já mudou bastante. Por quê? Porque nós procuramos transmitir 99%, né, Léo, de músicas nacionais. O nosso foco é mais focar a nossa música, e principalmente a regional. Aqui nós temos hoje em Ariquemes centenas de artistas regionais que estão todos aqui na Verde Amazônia, na grade. E essa diferença aí, eu dou ela entre o pedido das músicas dos nossos cantores da região para os músicos, né, e cantores até internacional. Então, muitas vezes, nós brasileiros troca o que é nosso pelo que é dos outros. Eu sou muito crítico nisso, né? As músicas sem sentidos, eu não rodo. Eu, particularmente, no meu programa, não rodo música sem sentido. Ou música com segunda intenção, né? Que atrai aí a mentalidade do jovem, da criança, né? Eu brigo muito no rádio por isso, porque a gente tem que prezar, não é, as letras, né? O conteúdo da letra. Então, essa é uma das grandes diferenças das emissoras comunitárias. E a maior diferença dela é a liberdade de expressão. Você pode usar a rádio comunitária, vocês como jovens e estudantes, né, sendo repórteres, como vocês estão fazendo aqui. Essa é uma diferença que outras não fazem. O que é necessário para se tornar um radialista? Muito bem feita a pergunta. O que é necessário para se tornar um radialista? Primeiro, boa vontade. Boa vontade. Segundo, você ser confiável no que fala. O bom radialista, ele transmite coisas boas, é o que eu acabei de dizer. O bom radialista, ele entra no ar, joga a matéria ou a música e vai para o computador pesquisar. Lá tem temperatura, ali tem uma receita, ali tem dicas médicas, enfim. Nossa emissora funciona com 2 computadores, um playlister que roda a programação e um de pesquisa. É tanto que me chamam de chato aqui na rádio, que eu mandei cortar o tal do Facebook. Por que eu mandei cortar? Porque o cara fica batendo papo aqui e esquece da programação. Então, cortamos. Em vez disso, por que não pesquisar, né? Nós temos o estado de Rondônia com tantos lugares turísticos que pode ser divulgado, enquanto muitas das vezes a pessoa está mandando um abraço, sem apertar a pessoa e sem transmitir nada. Porque o rádio é isso, o rádio você tem que falar transmitindo a cor, transmitindo o sabor, o gosto, o cheiro. A rádio é isso. Então, essa é uma das partes do rádio que nós preza muito, né, nessas diferenças.
Muito obrigada, tá? Pela sua atenção, por o senhor estar aqui prestando nosso serviço, nos ajudando. E bom dia. Estamos aqui. Ai, tem como cortar? Quer falar? Faça seu agradecimento só. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo com atenção e estar nos ajudando a cada vez mais entender sobre a rádio. Obrigado por 1 minuto da atenção e por estar respondendo nossas perguntas feitas para nos ajudar nas matérias escolares. Muito obrigado. A nossa cinegrafista ali, né, eu falo isso até com emoção de ver esses jovens aqui, e eu queria transmitir para as demais rádios comunitárias do estado de Rondônia, que abra as portas para essa juventude. Nós vamos, eles ficam. Eles são, hoje essas crianças, esses moços, essas moças, esses meninos, são folha em branco, estão escrevendo a história. E as rádios têm que abrir esse espaço. E a você, estudante, não importa a idade, venha para o rádio. Seja repórter, pelo menos 2 minutos. Porque a sua ideia aqui será a elevação do Brasil. Muda Brasil com vocês. Quem vai começar? Fique à vontade. Vocês querem uma água primeiro? Não, obrigada. Então, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Só esperar ela. Aí vai passar. E não tem problema de errar também, porque aqui a gente corta e depois vocês podem editar aí também. Pronto. Então, nós somos alunos do Cora Coralina. Viemos fazer umas perguntas para vocês. Somos do 8º E com a professora Sebastiana. Por que você, José Giovanni, escolheu a ser radialista? Olha, na verdade, eu não bem escolhi ser radialista, né? A minha visão na época, né, em ouvir rádio, porque o rádio é o primeiro veículo de comunicação com competência de chegar a longa distância. O rádio, ele é um aparelho, né, que você pode estar trabalhando, dirigindo, fazendo algo e ouvindo rádio, né? Então você está ouvindo. Então ele é muito fácil. O rádio, para quem bem preza as informações, não é? Ele é o maior veículo do mundo e nunca o rádio vai cair. Pode surgir todos os meios de comunicação. Nós estamos parados agora na rede mundial, que é um show de bola, né? É rápido também, mas você não pode navegar dirigindo. O rádio não, o rádio sim. Então foi isso que me trouxe a ser um comunicador. Primeiro fui comunicador de serviço de alto-falante, não é? Que é aquele pau do fuxico que eles falam. Não é? Fui técnico, né? Primeiramente fiz a parte técnica pelo Instituto Universal Brasileiro na época ainda, não é? Aí foi nisso que me trouxe a comunicação. O rádio PX, por exemplo, que fala do outro lado do mundo, fui PX, PY, né? E terminei vindo para o rádio e faço com amor. Como foi sua chegada ao rádio, as dificuldades e as conquistas? Pois é, eu já disse em outra reportagem, não foi fácil, né? Não foi fácil. Sempre tivemos a dificuldade grande, né? A conquista, eu até agradeço muito a Deus, porque a conquista foi muito demorada, mas chegamos a ela. Porque para chegar ao topo, né? Eu sou tipo águia, né? Eu gosto de voar bem alto. E esse voar bem alto não é fácil. Você tem que ter combustível, tem que ter coragem, tem que ter prosperidade, você tem que ter esperança, você tem que ser otimista, não é? Então, tudo isso é que me fez chegar ao rádio, né, e até a televisão. Você tem outra profissão? Bom, profissão, quando você me pergunta se eu tenho outra profissão. Profissão, você tem que fazer a sua profissão à hora da necessidade. Por exemplo, eu sou técnico em radiodifusão, né? Somos técnicos na implantação de projeto da informatização rural, que é um dos primeiros projetos que implantamos aqui no município, na Grande Ariquemes, que é levar a internet ao meio rural, né, para beneficiar, primeiramente, o aluno e o professor, que continua ainda com dificuldades do acesso à rede mundial. Então, são esse o caminho que cheguei.
para realizar o seu programa é necessário uma equipe de quantas pessoas? Na verdade, nós citamos em outra matéria, aproximadamente 9 pessoas, né? Porque muita gente vai para o estúdio, eu já falei, vou falar um pouco diferente agora, até para dar mais ênfase na matéria. Muita gente entra no estúdio de rádio e entra sozinho, sem nenhum papel na mão. Aí diz, não, porque eu tenho o celular aqui que tem internet. Não, não é assim. O rádio, quando você vai para o estúdio, você tem que levar uma programação. Nem que seja de rascunho de caneta, você tem que levar alguma coisa que você vai ler e vai para a rede para você achar a matéria. Então, eu não faço rádio sozinho. Primeiro, eu tenho que ter o povo que me ouve, o meu ouvinte, que é a estrela e o brilhante do rádio é o ouvinte. Então, eu não faço sozinho, porque hoje, além da equipe de 9 pessoas que nós temos o ouvinte, que é a maior parte da nossa produção. O que é necessário para se tornar um radialista? Primeiro, amor, né? Porque tudo que você for fazer, você tem que ter amor. Amor por aquilo que você vai fazer. Para se tornar um radialista, você tem que primeiro conhecer as necessidades da população. Porque não é apenas ser o comunicador sertanejo, o comunicador pop, né? Aquele roqueiro, aquele que grita no rádio, né? Que muitas vezes até desliga o rádio, porque tem gente que Deus livre guarde. Então, é isso que você tem que ter, esse conteúdo primeiro para chegar a esse ponto, né? De dizer assim, rádio. Porque falar o rádio não é muito fácil quando você não tem a matéria para ir a ele com conteúdo. O que segura o programa no ar? As propagandas ou a audiência? Primeiramente os dois, né? Primeiramente os dois. Os dois é uma forma de segurar. Primeiro, a audiência, né? Porque o investidor do patrocínio em forma de apoio cultural, ele tem que ter, ele observa primeiro, qual é os horários de pico, né? É o jornalismo, é o programa da manhã, é o programa da tarde, não é? Então, os dois são importantes. Quem controla e regulamenta o serviço de rádio? Olha, na fiscalização é a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel. Isso é bom vocês pesquisarem para vocês verem a burocracia de se conseguir uma concessão de rádio, né? Quando se trata de um estudo fundamentado para se viabilizar um canal de rádio, é o Ministério das Comunicações. É o qual gera todo o processo, que vai para o Congresso Nacional, que é feito um estudo por uma equipe de ciência e tecnologia. Não é fácil, não é fácil. Né? Os canais são muito difíceis de sair para particulares. A Rádio Verde Amazônia, por exemplo, ela foi uma novela de 6 anos de luta para conseguir uma concessão de 25 watts com 30 metros de torre, né, e uma programação de 24 horas. Muita gente fala, a rádio comunitária chega só ali. Conversa fiada. A rádio comunitária hoje ela é uma das maiores extensões do ouvinte, porque ela vai para a internet, e é através da internet que nós temos uma grande audiência a nível de Brasil. Então, são os controladores, começando do Ministério das Comunicações e as Anatel e as agências que estão instaladas nos estados. Esse é o controle. Qual a diferença das rádios AM e FM? A diferença é entre as ondas magnéticas, ou seja, entre os canais, a canalização de rádio, né? Por exemplo, a AM ela tem uma amplitude modulada. O que é amplitude modulada? Eu vou dizer aqui para você. Quando você vê uma poça d'água bem paradinha, você pega uma pedrinha e joga lá. Vai fazer o quê? Ela vai fazer ondas, tá? Fazer ondas. Então, são amplitude modulada. Ela vai mais longe do que a FM. Na questão da qualidade de som, ela é mono e a FM é estéreo. Então, essas tecnologias que mudam. A AM ganha espaço, ou seja, ganha distância, e a FM, menos distância, mais qualidade. Por isso que eu sempre falo, não é quantidade, é qualidade. Qual é a diferença da rádio comunitária e para as demais rádios? A diferença é essa, de vocês chegar aqui, me entrevistar,
de entrar lá na porta, tomar um cafezinho, ir aos estúdios, né, falar com os diretores e, de repente, chegar ali e querer fazer uma reivindicação, uma campanha para ajudar o vizinho que estará passando por horas difíceis. Então, a diferença é essa, porque ela é uma rádio comunitária. O que é isso? É da comunidade. Então, se você me acionar aqui, é como se fosse a polícia, você ligou na rádio. Olha, eu preciso agora que venha alguém da rádio comunitária aqui, porque está acontecendo um fato assim, estão precisando de uma cadeira de roda. É exatamente essa hora que a rádio comunitária pode agir. Em fazer essa campanha, de ir atrás da autoridade. A rádio comunitária, ela é o olho da comunidade quando ela é comunitária, porque tem umas que parece. O que mudou nos programas de rádio de antes para agora? Muito, muito, muito. A cultura musical, a cultura do rádio mudou bastante, né? Eu não sei se estão mudando a juventude ou se é o rádio que... Como é que é? Eu não sei se é a juventude que quer mudar o rádio ou o rádio mudar a juventude. Por quê? As letras musicais teve uma grande diferença, né? Entre elas, músicas mal intencionadas, com segunda intenção, transmitir coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a cultura, né? Falar coisa com coisa. Eu sempre tenho dito que as músicas, algumas músicas de hoje, que nem o velho ditado sertanejo, né? É igual o carreiro de cutia, né? Onde o elefante anda e apenas por 15 dias. Acaba. Então, são essas as questões dessas mudanças, né, que teve dentro do contexto das emissoras. E isso é preocupante, porque o rádio, ele por ser um veículo muito fácil, ele tem que transmitir mais informação, mais conscientização. Né? A Rádio Verde Amazônia, ninguém me fez a pergunta, mas eu vou dizer aqui, por que Rádio Verde Amazônia? Ela tem um projeto, preservação ambiental. Aqui, todos os blocos da manhã, no programa Ariquemes Terra Viva, você vai observar que nós defendemos a natureza, a saúde, a educação, a prevenção, porque hoje é melhor prevenir do que remediar. Então, essa é a fórmula da rádio comunitária. Quem contrata os radialistas ou locutores? A própria associação, porque nós temos aqui uma separação. A emissora e a associação. A Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia. Então, nós temos a associação que é a mantenedora. Por exemplo, a rádio comunitária, ela não é diferente da comercial. Por quê? Nenhum propósito. A rádio comunitária gasta energia. A rádio comunitária tem despesas. A rádio comunitária tem uma estrutura de computadores, de redes, de equipamentos. Então, nós precisamos de profissionais. Esses profissionais para poder dar manutenção. Não é? Porque fala sem fins lucrativos. Não existe isso. Nós temos gastos. E, para isso, nós temos que ter, então, a arrecadação do patrocínio em forma de apoio cultural para a manutenção da emissora. Nós não podemos ter lucro. É uma emissora grande hoje, a nível de Brasil, a Verde Amazônia é uma das maiores, porque ela tem uma estrutura diferente, mas construído com os recursos angariados pelo comércio, que é o maior parceiro nosso, e pelos projetos com dinheiro público para os eventos culturais. De onde vêm esses salários? Exatamente o que eu acabei de dizer, né? Vem dos patrocinadores, né? Em forma de apoio cultural, né? Arrecadamos, tira todas as despesas e, dentro da lei contratual pelo Ministério do Trabalho, pagamos os nossos funcionários, com certeza do patrocínio em forma de apoio cultural. E para onde vai o dinheiro dos patrocinadores? Exatamente o que eu acabei de dizer, né? Para fazer pagar essas despesas que nós temos, né? Entre funcionários, energia. Nós temos aqui o Fistel, que nós pagamos para a Anatel, para o Ministério da Comunicação, que é a taxa de fiscalização, né? E outras despesas que temos também de projetos e eventos como o Cinema na Roça, que é um sucesso hoje no município de Ariquemes, na Grande Ariquemes. Como é que sabe que a rádio tem audiência? Tem 2 ou 3 linhas de você saber isso. Primeiro, bons programas, né? É o que eu acabei de dizer, bons programas, com conteúdo.
Porque uma dona de casa, de manhã vocês estão em escola, vocês que são, né, meninos, à tarde, não, de repente, se tiver um tempo, vocês vão estar conferindo. A dona de casa só liga o rádio se tem uma dica de saúde. Ela só vai ligar o rádio, né, se tiver uma dica para o filho dela, não é? Hoje mesmo nós fazíamos um programa aqui onde fala do Dia da Criança, do jovem. Então a gente trabalha todas essas questões, né, do Dia da Criança. Então nós temos algo que fala da criança. Então essas são as conquistas de audiência. O produtor rural só vai ligar o rádio se tiver um prosa rural, falando de agricultura. O pecuarista vai ligar o rádio por quê? Porque ele vai ter dicas da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, não é? O trabalhador aqui na indústria vai ligar o rádio se ele for ouvir uma boa música sertaneja, não é? E dicas ao construtor, e assim sucessivamente. Eu falo com os feirantes de manhã aonde conseguir o melhor produto. Então é essa a conquista. Muito obrigada, a gente terminou. Muito obrigada por ter respondido, Por ter recebido a gente, assim, e tá dando essa oportunidade para a gente conhecer mais do rádio, mais do radialismo. Quem sabe até futuramente a gente possa estar desse lado aí, fazendo programas e tendo essa audiência tão tamanha que você tem. Assim, muito obrigado mesmo.